Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. O episódio de hoje seguimos o Hackeando a Respiração, porém trazemos hoje o segundo episódio com Respire Melhor. Respire melhor com os pulmões que você tem. Acabamos de criar, boa. Ficou mais legal. Nesse episódio, eu trago aqui a nossa já ilustre banca, nosso Trio Maravilha. E aí entra a música do Jorge Benjor. Trio Maravilha, nós gostamos tanto de você. Vai dar boa, hein? Claro, então vamos começar aqui com o nosso queridíssimo careca brilhante, o nosso Vilmar Duarte, o arquiteto das desconstruções. Vilmes, hackeando a respiração, respire melhor. E aí? Hoje é tijolada na testa ou nas narinas, né? Não queremos estragar as narinas porque nós vamos utilizar, mas hoje vai ser tijolada e vamos entender como respirar melhor. Gostei. Você falou em tijolada nas narinas, não é bom. Eu tenho o nariz quebrado, desvio de septo, e eu sei que isso atrapalha muito o processo da respiração. Então, aprender a respirar faz toda a diferença. E para compor nosso Trio Maravilha, a nossa queridíssima Fer Filipozzi, que é o brilho do nosso podcast, nosso brilho. Vamos lá, Ferzinha. E aí, hackeando a respiração. Olá, galera! Estamos aí com mais um episódio falando sobre respiração. E você já aprendeu no episódio passado que você respira muito mal. E vamos continuar nessa linha. Como o Vilmes falou, muita tijolada para você aprender de fato a respirar. Ela já abriu dando uma tijolada. Você respira mal. Nem sei quem é você que está me escutando, mas você respira mal. Respira mal. E hoje nós estamos aqui com a nossa ampulheta do tempo valendo. Nosso podcast tá focado aqui para que a gente feche os nossos episódios em 30 minutos com 5 minutinhos de divulgação e bônus. Então, bora lá. Falando nisso, clica aqui, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal bem aqui, ó. Clic. E faça parte da nossa lista de seguidores, é isso? Entre para os nossos seguidores. Ative o sininho, pois todas as segundas-feiras, às 5h05 da manhã, tem episódio novo no ar. E assim você vai poder ficar por dentro de todos os episódios da nossa jornada do podcast. Vamos lá. Começamos o episódio de hoje abrindo a seguinte questão. Ferzinha, já que você começou dizendo que as pessoas não sabem respirar, vamos lá. Pra que respirar melhor ou pra que aprender a respirar? Bom, por uma série imensa de fatores, mas principalmente porque a nossa respiração é o nosso veículo mais importante de levar oxigênio para dentro do corpo e fazer com que as células funcionem bem. Então, quanto mais atenção a gente leva para a nossa respiração e quanto mais consciência a gente leva para essa respiração, a gente consegue levar mais oxigênio para dentro do corpo e a gente consegue daí fazer com que esse oxigênio seja mais bem utilizado dentro do nosso corpo. E assim, todas as funções vitais acabam melhorando. Toda a sua qualidade de vida, de um modo geral, melhora. Então, existem N fatores. Vamos ver qual que é o direcionamento que a gente quer Viu, dar, mas né? e para completar e dar uma sacudida maior, mas também informar e ajudar a galerinha, porque a ideia do nosso podcast aqui é ajudar as pessoas a hackear a respiração para que a respiração se torne mesmo uma espécie de um superpoder. A ideia é que, se você observar as suas atividades neurovegetativas, como batimento cardíaco, movimento peristáltico, o funcionamento dos órgãos, tudo é no automático, incluindo a respiração. Você pisca e nem presta atenção no piscar de olhos. Você né? pisca que nem prensa. Nem prensa. Nem pensa. E o lance da respiração é que a respiração é a única atividade neurovegetativa do automático que você consegue influenciá-la. E você respirando melhor, como a Fer falou, você traz mais oxigênio para dentro do corpo. E esse oxigênio vai ser utilizado onde? Nos nossos neurônios, principalmente.
porque esse oxigênio vai ser transformado em energia e os nossos neurônios precisam de energia para se comunicar. E aí, para fazer com que todas essas atividades neurovegetativas funcionem em perfeita harmonia. Por isso que você ganha mais vitalidade, mais disposição, mais consciência daquilo que você está fazendo, toma decisões mais assertivas pelo simples fato de respirar melhor. Muito, muito legal. Então, assim, resumidamente, respirar melhor significa performar melhor. Qualquer área, qualquer trabalho que você faça, se você estiver respirando de maneira mais consciente, mais eficiente, você vai performar melhor. Isso significa que também não existe um único modelo de respiração para tudo. De acordo com a tarefa, de acordo com o que você estiver realizando, vai existir ou haverá um tipo de respiração mais eficiente. No episódio passado, nós citamos, por exemplo, quase certeza que foi o Vilmar que citou. Natação vai usar a boca para respirar, óbvio. Mas existem esportes e existem funções que a pessoa está respirando errado, achando que está respirando certo. Na maior parte das vezes, a respiração nasal ela contribui, ela gera um processo de melhor performance. Muito legal isso. Bom, e no que... Tem uma segunda pergunta que nós separamos aqui que já entra nessa linha também. No que respirar melhor pode ajudar no dia a dia? Então vamos trazer para o dia a dia, vamos trazer para o cotidiano das pessoas, tanto das pessoas que têm uma vida mais caseira, quanto as pessoas que têm uma vida mais performática no sentido de esporte, algo assim. No que respirar melhor ajuda no dia a dia? Eu quero trazer aqui uma utilidade doméstica, né? Vamos começar lá em casa, né? Você está em casa e aí você está fazendo qualquer atividade que você precisa agachar. E aí você vai pegar algum objeto e depois você levanta. Vamos começar por aí. Quando você fizer o agachamento e você expirar, e quando você for levantar, você inspirar, você evita pelo menos o teto preto. Você perde você não deixa de manter a consciência, né? Você mantém a consciência durante todo o processo. Porque se você fica muito tempo agachado e levanta de uma vez, aí o sangue vai fluir pelo seu corpo e vai sair o sangue do cérebro. Então, para que você não tenha esse teto preto, para que você não fique tonto, não tenha nenhum tipo de problema, quando você agachar, movimentos para baixo, você expira, movimentos para cima, você inspira. Essa dica é muito legal para evitar tontura. Às vezes as pessoas sentem uma tontura quando se movimentam, um teto preto. Isso acontece muitas vezes porque a pessoa respirou errado na hora de fazer o movimento. Então caiu a chave do carro. Você vai se agachar para pegar. Pega a chave e levanta rápido e sente uma tontura, é porque você estava com a respiração inconsciente, como sempre, né? Na maior parte do tempo. Geralmente presa, né? Geralmente presa. Então, essa dica do Vilmar é muito legal. Toda vez que você for fazer um movimento para baixo, pensa em soltar o ar. Toda vez que você for fazer um movimento para cima, pensa em inspirar. Isso vai ajudar muito no dia a dia. E aí? E você, Ferzinha? Existem diversas situações do dia a dia que a gente consegue lidar melhor se a gente levar atenção para a respiração, no sentido de que a gente evita aquele reagir de modo automático. Por exemplo, no trânsito, a gente teve algum acidente, bateu o carro e a primeira reação, você não é o culpado, a primeira reação seria, sei lá, de repente sair meio brabo, xingar. Para um pouco, respira de forma consciente, faz ali uma série de respirações, você vai ver que a sua forma de lidar com a situação e de enxergar a própria situação já vai mudar. Porque o simples fato de você levar atenção para a sua respiração já faz com que você tenda a dar uma relaxada. Então, isso, eu citei um exemplo do trânsito, mas isso vale para N situações no dia a dia. Em vez de você reagir no automático e ter uma reação que talvez te coloque em apuros, você criar este hábito de ter essa pausa, dar uma respirada, 1, 2, 3, 10 respirações completas, já vai fazer com que você lide melhor com as situações. Isso é muito legal. Nós falamos muitas vezes em 10 respirações, porque isso está presente em vários exercícios relacionados a gestão emocional, aumento de foco,
relacionados também a um estudo dentro da área da psicologia que vai trabalhar essa questão das 10 respirações, né? Mas 3 respirações lentas e longas já produzem um efeito incrível. As pessoas não têm muita paciência para respirar 10 vezes, mas comece com 3 ou 4. A dica da Ferzinha é muito legal. O que nós temos que entender é que a respiração é muito mais do que um ato bioquímico, do que um ato automático. A respiração, ela é como se fosse um interruptor que você dá acesso ao seu sistema nervoso autônomo. Então, a maneira como você respira vai modificar todas as respostas do seu sistema nervoso. E esse seu sistema nervoso, ele é autônomo. Ele é autônomo. Então, quando você começa a interferir na respiração, é como se você falasse assim, tá, você é autônomo, mas eu vou interferir um pouquinho. Porque se você respira de maneira consciente, que é o exemplo que a Fer deu, sofreu um acidente de carro, está tendo uma discussão, está tendo que demitir alguém ou está sendo demitido, a maneira como você respira vai interferir no seu sistema nervoso autônomo e vai interferir positivamente ou negativamente na resposta que você vai dar para o mundo. Então isso é muito legal. A pessoa entendendo que o que ela pode controlar, a única coisa que ela pode controlar é algumas atividades que acontecem da pele para dentro. Você não consegue controlar uma batida de carro, por exemplo. Você vai fazer a tua parte, mas a outra pessoa, se ela estiver distraída, ela vai bater atrás de você. Se você tá de boa, assim, conversando com as pessoas, tal, mas se alguém tá de pá virada, ela vai procurar uma encrenca. Então você faz o teu papel, você faz a tua parte. Não tente reagir da mesma forma como a outra pessoa agiu com você, né? E com isso, para que isso aconteça de uma forma consciente, nada melhor do que uma respiração consciente. E olha que interessante, existem diversas técnicas, né, de como respirar melhor. Inclusive dentro do yoga, uma das partes de uma prática mesmo completa de yoga são os pranayamas. E se a gente for buscar lá na origem do sânscrito mesmo, prana é a nossa energia vital, que seria toda a energia que nós temos no nosso corpo, e ayama seria expansão. Então, quando a gente realiza exercícios respiratórios, nós estamos de forma consciente trabalhando para expandir a nossa energia vital. E é muito interessante também, que eu estava vendo aqui no livro da Rodi Castro, inclusive, sobre respiração, que ela também cita que outra concepção de pranayama poderia ser yama, que é, na verdade, pausa. Então, seria o controle sobre, o domínio sobre a nossa energia vital. Então, isso é muito interessante, porque a gente pode realmente trabalhar para ampliar o nosso potencial de energia no corpo e buscar, assim, mais vitalidade, mais energia para o dia a dia, disposição, mas também em termos de longevidade, né? Conseguimos ampliar os nossos anos de vida se a gente tiver técnicas respiratórias de forma constante e consistente na vida. Aproveitando que a Fer citou a professora Rodi Castro, Rosângela de Castro, nós vamos deixar no link aqui embaixo o nome do livro que ela tem, que chama-se Respiração Total. É um livro que, além de falar sobre respiração, ensina muitos e muitos exercícios respiratórios. Para quem está assistindo pelo YouTube, está aqui a capa do livro aí. A Fer vai segurar para aparecer na combinação dela também. Combinando tudo de azul. E é muito legal porque, citando isso que a Fer comentou sobre respirar tem a ver com expansão, tem sim a ver com a expansão da vida. Tem um outro mestre e professor, mestre de yoga muito famoso, chamado Iyengar, que difundiu uma das modalidades mais conhecidas de um yoga considerado meio moderno e algo assim. E o Iyengar, tanto que ele tem um método chamado método Iyengar, ele morreu aos 95 anos em 2014, recentemente. E ele, num dos seus livros, ele colocou que o yogin, ou aquela pessoa que pratica o yoga, a filosofia, que vivencia, ele já nasce, claro que é uma teoria vindo do Oriente, de toda a estrutura hindu, em que ele nasce e que ele teria um número X de respirações para cumprir ao longo da vida. E se você respira rápido, significa que você morre antes. Se você respira de maneira mais lenta e pausada, você vive mais. E isso, claro, é baseado na observação dos mamíferos que nós temos ao nosso redor, né? E entrando nesse assunto, das 5.400 espécies de mamífero que existem,
nós seres humanos, somos os únicos mamíferos que têm a dentição errada, que têm os dentes posicionados de maneira errada, mordida cruzada, dentes para frente, dentes para trás, dentes encavalados. Por que isso? Porque também nós somos os únicos que decidimos, por alguma razão incompreensível, respirar errado. Respirar pela boca, respirar rápido, não usar o diafragma. Então nós, ao processo que nós estamos evoluindo ou involuindo, nós começamos a ter esse estudo da arcada dentária feito com crânios de décadas e séculos atrás, e nós estamos cada vez mais entortando os dentes, entortando o processo de toda a dentição, porque estamos respirando de maneira errada. Olha que interessante. É por isso que entra numa perguntinha que a gente deixou lá para o final, se a gente tem se isso gera algum constrangimento, alguma coisa, respirar errado, e aí todo mundo diz, não, claro que sim, né? Chegamos num consenso aqui. Porque as pessoas que roncam, elas geram constrangimento, ou têm vergonha, ou atrapalham a vida do casal, porque roncar incomoda muito. E isso é o quê? É uma respiração errada, uma respiração bucal, e tem a ver com o processo da dentição, do posicionamento dos músculos da língua, do lábio, do céu da boca. Então, respirar errado, sim, melhora a sua qualidade de vida, melhora a qualidade de vida do seu relacionamento. E o roncar tem uma questão da apneia, né? Geralmente a gente não respira direito e quando você, por ser uma questão inconsciente, você vai continuar respirando errado quando você está dormindo. É natural isso. Quando você trabalha a respiração de uma forma mais consciente, você vai minimizar esses efeitos. A apneia pode ser pode ter diversas outras causas, mas você ameniza respirando de uma forma mais inteligente, né? E até a qualidade do sono melhora também, Sim, né? Quando total. a respiração é feita de forma pelas narinas, mais lenta, o sono realmente cumpre o seu papel de regeneração. É muito interessante. Tem uma sacada sobre respiração lenta, que é então, ali, no que respirar pode melhorar no seu dia a dia. Qual é o maior benefício de respirar pelas narinas? Ou da respiração correta? Eu daria a seguinte dica. Comece tentando tornar a sua respiração mais lenta. Tá? Não importa como. Comece a tentar tornar a respiração mais lenta. Você já vai perceber que isso muda significativamente o seu estado de consciência. Tem algo que está muito na moda, que é atenção plena, viver mais atento ao momento presente, blá, blá, blá. Todas essas coisas que são importantes, mas que a moda começa a tornar um clichê tão chato, que é como falar de propósito, que é algo super importante, mas que a moda começa a tornar isso... tem 1 milhão de coaches aí tentando falar sobre isso, e acaba que a gente, de uma certa maneira, por falar tanto, começa a ficar algo comum demais. Mas tente tornar a respiração mais lenta e você inevitavelmente vai perceber um pouco mais de atenção no momento presente. Isso já ajuda muito. Para tornar a respiração mais lenta, você tem que fazer algo que nós já falamos, é tentar usar mais o diafragma. Então, hackeando a respiração. Como eu posso hackear minha respiração? Preste atenção na sua respiração, nesse exato momento. Como você está respirando? Segundo passo, tente respirar de forma mais lenta, preferencialmente pelas narinas. Você já vai melhorar de uma maneira estupenda a sua respiração e a sua qualidade de vida. E para quem quer ainda avançar aí nas respirações, dá para começar a incluir, inclusive, as 4 fases, né, da respiração. Então, prestar atenção no ato de inspirar, reter o ar nos pulmões por alguns instantes, depois prestar atenção também no ato de expirar de forma lenta, consciente, e ainda reter sem ar também por alguns instantes. Isso já é uma forma bem interessante de ir treinando a respiração e levando mais consciência para ela. E para você utilizar aí o diafragma que o Malachini citou, quando você inspirar, infle o abdômen, né? Você expande o abdômen. Quando você expande o abdômen, você relaxa a musculatura, você relaxa os órgãos internos e a musculatura do diafragma começa a trabalhar. Ele vai trabalhar de baixo para cima, né? Não é você expandir o abdômen que o diafragma vai expandir, não é isso. Mas você gera espaço
para o seu diafragma trabalhar. Então você infla os pulmões e ele tem espaço para crescer para baixo também. Então é uma bexiga, lembra que é uma bexiga. Se você mantém o abdômen retesado toda vez que você respira e respira só com a parte alta, seus pulmões não vão trabalhar a capacidade total. Nós mencionamos que você vai acabar trabalhando em torno de 10% da sua capacidade pulmonar. Imagina, se você já está vivo com 10% da sua capacidade pulmonar, imagine se você dobrar isso, ou triplicar isso, né? Trabalhar de uma forma consciente e trazer a atenção para a sua respiração, e não precisa ser todo um instante, mas procure colocar esse tipo de atenção na sua rotina. Daqui a pouco você está respirando de forma automática, mais eficientemente. Um pequeno silêncio aqui para os podcasters respirarem, então, né? Muito legal. Tem uma outra parte aqui. Cada vez que eu comentar muito legal, você manda um comentário aí nosso para a gente ir trabalhando nossos vícios de linguagem aqui também, um aprimoramento aqui. Tem alguns vícios que a gente usa muito, né? Quando eu estou me escutando, eu percebo, nossa, como eu falo isso, como eu repito isso, é um vício de linguagem. Aproveita essa pausa e segue a gente, clica no sininho, compartilha com quem você quiser que respire melhor também. Nós separamos uma pergunta e que nós, sem percebermos, já entramos nela. A pergunta é: tem alguma dica para aperfeiçoar a respiração para quem nunca prestou atenção na respiração? Então nós já demos. Primeiro, preste atenção, respire mais devagar, use o diafragma. E uma dica muito, muito legal mesmo, que vai ajudar bastante, é você separar, claro, já vai exigir um pouquinho mais de disciplina e um pouquinho mais de motivação. Você vai precisar ter uma motivação para fazer isso. E qual é a motivação? A motivação é que você vai viver mais, vai viver melhor, vai ter mais qualidade de vida. Um motivo para você ter a ação de respirar melhor, a sua motivação é essa. Separe alguns minutos e lá no nosso canal do YouTube, no canal do Centro Malaquini Dias, você vai encontrar algumas aulas curtas ensinando a respirar, ensinando exercícios respiratórios. Então você pode entrar lá e você já vai ter ali por onde começar, tá? Para você ter um exercício prático, alguém te guiando. Mas você pode fazer o que a Fer comentou, de separar as 4 fases da respiração. Inspiração, retenção com os pulmões cheios, exalação e retenção com os pulmões vazios. E aí eu quero que você faça a seguinte técnica: 4 segundos para encher, 4 segundos segurando, 4 segundos para esvaziar e 4 segundos sem ar. Ao fazer isso, você tem um baita exercício respiratório de aumento de concentração, de foco, de redução de ansiedade. Prof, não consigo 4 segundos, eu sou extremamente ansioso, eu em 2 segundos meus pulmões já estão cheios, tá bom? Então comece com 3 para encher, 3 segurando, 3 para esvaziar e 3 sem ar. Faça isso, você vai perceber que 1 minuto, criatura, fazendo isso, você já vai ter um ganho de concentração, de foco e de redução de ansiedade, tá? Se você respirar desta forma, com 4 segundos para cada fase, significa que você vai fazer aproximadamente 4 ciclos em 1 minuto. Então, em 1 minuto, você vai ter respirado de maneira consciente 4 vezes. Isso já revoluciona o seu sistema nervoso autônomo. Ontem eu estava entrando para dar uma aula na academia e aí tinha umas pessoas ali malhando e aí eu convidei algumas pessoas para fazer e um rapaz falou assim: cara, eu não consigo, eu não tenho paciência, eu tenho a cabeça muito acelerada, que não sei o quê. Eu olhei para ele, dei um sorriso, aí ele falou: eu acho que é para mim mesmo. Eu que tenho que fazer, né? Eu falei: você que tem que aprender a respirar, você respirando melhor, você vai fazer seus exercícios melhor. E se você ainda teimar e falar assim, cara, o Malaquini está falando aqui o tempo todo, é para você viver melhor. E se você achar que não tem paciência para aprender a respirar, morra. Essa é a tijolada do dia. Você vai morrer mais rápido, não tem jeito. Você vai manter a qualidade de vida que você tem. Imagina você melhorar isso, melhorar a sua qualidade de vida, a sua vitalidade para fazer as coisas que você gosta de fazer, de forma mais consciente. E olha que interessante, fazendo agora um gancho com tudo que a gente tratou na primeira série sobre meditação, descomplicando a meditação, né? Não, meditação de verdade.
a gente acabou falando que estamos vivendo em uma sociedade muito rápida, muito consumista, e isso gera uma desconexão, né? Todos nós estamos, de fato, desconectados de nós mesmos. Então, várias consequências disso, negativas, acontecem, como, por exemplo, estresse crônico, muita ansiedade, relacionamentos superficiais, aquele sentimento interior de vazio. Tudo isso vem desse nosso modo de vida muito automático. A gente acaba concedendo, falando um pouco de parte mais fisiológica, a gente acaba concedendo poder para nossa amígdala, que é realmente quem rege esses impulsos, essa forma de reação rápida. E uma das formas de a gente levar mais controle, talvez, para a parte do córtex pré-frontal do nosso cérebro, que é realmente a região do cérebro mais responsável por atividades de prazer, por bem-estar, por relaxamento, tranquilidade, sentimento de paz. Uma das formas de levar mais atenção e domínio para essa região é foco. E quando a gente trabalha a respiração, a gente, querendo ou não, está levando atenção para a respiração. Então, inconscientemente, também estamos trabalhando foco, estamos trabalhando concentração. E isso acaba melhorando a nossa vida de forma geral. A concentração nas outras atividades também. Porque quando a gente começa a treinar bastante respiratórios, depois, ao longo do dia, a gente acaba vendo que, nas mais variadas situações, a gente tende a levar atenção para a respiração. É muito legal. Nós estamos programando para o episódio, o tema do livro, que então, toda a nossa 5ª temporada, nós estamos separando temas principais e para alicerçar, para dar embasamento a esse tema principal, nós estamos trazendo um livro para debater, né? No episódio, na série passada, que a Fer citou aqui sobre meditação, nós trouxemos o livro do escritor De Rose sobre meditação e autoconhecimento. Para essa série, nós estamos usando muito como base o livro Respiração Total, da Rodi Castro, mas também o livro do James Nestor, Respire. E nós vamos gravar um episódio só sobre esse livro, que será muito legal. E nós temos várias dicas e pontos a abordar que vão corroborar com tudo isso que nós estamos trazendo aqui. E todos nós que estamos aqui nessa banca falando com você, que você está nos escutando, ou que está nos ouvindo, ou que está nos assistindo pelo YouTube, todos nós, como o Vilmar citou, eu fui dar uma aula na academia e aconteceu isso. É porque nós ensinamos isso. Nós ensinamos as pessoas a respirar melhor. É a nossa especialização, porque nós ensinamos técnicas milenares que surgiram de uma filosofia que conhecemos como yoga, mas que o professor De Rose estruturou de uma tal maneira que hoje chega a você ou chega às pessoas que nós ensinamos como o nome de método De Rose. E dentro dessa metodologia, uma das técnicas é a respiração. Uma das técnicas são os pranayamas. Então nós realmente, imagina, eu ensino isso há 20 anos e a quantidade de alunos, sejam alunos que vêm na minha escola ou que eu chego nas empresas, nas palestras, nas mentorias, a quantidade de pessoas que não sabe respirar ou que respira de maneira ineficiente é chocante, a tal ponto que decidimos gravar uma série de episódios para falar sobre a respiração. Então é muito provável que, por mais que você ache que sabe respirar, a Fer começou com essa tijolada, né? Você respira errado, você respira de maneira ineficiente, você respira de forma acelerada. E aqui é que vem o ponto. Geralmente é quando você mais precisa que você está respirando errado. Geralmente naquele momento que você está com um patamar de ansiedade enorme que você teria que respirar direito. Ou você não está conseguindo dormir, tinha que respirar direito. Você está praticando um esporte, seja ele qual for, surf, beach tênis, corrida, bike, ciclismo, você está respirando errado e nem sabe, porque muitas vezes o próprio professor que está dando aula também está respirando errado. Essa é a parte chocante. Nós temos tão pouca consciência da respiração que respiramos errado a maior parte do tempo. E olha a nossa ampulheta, tá no fim, galera. Vamos acelerar. Olha aqui, ó. Olha, para você que está só escutando, você não sabe, mas nós estamos com uma ampulheta medindo o nosso tempo aqui, para que os episódios tenham 30 a 35 minutos. Bora, Vilmes. Respira. É isso, respira profundamente, né? E não pensa em nada.
A Fer falou aí da questão de como o nosso cérebro funciona quando você respira de uma forma mais consciente. Quando você traz a consciência para algo que você está fazendo, como manter foco numa atividade que você precisa fazer no escritório, em casa, ou onde quer que seja, dirigir, né? Você precisa estar focado, prestando atenção, porque a hora que você se distrai é onde acontece. E geralmente você se distrai, você já respira errado, aí vai acontecer uma alteração nas suas emoções. A ideia não é você controlar as emoções, a ideia não é diretamente tentar controlar seus pensamentos. É você ir trabalhando isso de forma consciente para não permitir que os seus pensamentos e que suas emoções te controlem. É como a Fer falou, você está dando muito poder para a sua amígdala cerebral lá, né? Você não é... Porque já é natural, a gente acha que, eu sou assim mesmo, eu fico nervoso quando alguém fala tal coisa, porque você nunca trabalhou de uma forma diferente. É uma questão de paradigma, é só você mudar o paradigma, né? Não dá para eliminar paradigma, mas você muda. Né? E mudar gera um certo desconforto, né? Dá trabalho, então às vezes é mais fácil, mais uma tijolada. É mais fácil dizer que não sabe, que não consegue, que não dá para mudar, do que de fato buscar técnicas para mudar, né? Não quer, simplesmente não quer, né? Para a gente ir caminhando para o encerramento desse episódio, eu vou trazer aqui um dado, uma parte muito legal, porque geralmente quando nós falamos de investimentos, quando nós falamos nós já gravamos nas temporadas passadas, nós estamos na 5ª temporada, né? Então se você entrar no nosso canal do YouTube ou mesmo pelo Spotify, Deezer, qual seja o aplicativo que você usa, vai perceber que nós temos praticamente 100 episódios gravados. E nas temporadas passadas nós separamos alguns dos episódios para falar sobre empreendedorismo, autoconhecimento associado a ser empresário, a ser empreendedor e tudo isso. Quando nós falamos de empreendedorismo, nós falamos muito sobre oferta e demanda, que é algo que está presente e que as pessoas conseguem entender muito. Mas você tem que entender que no seu corpo também tem a lei da oferta e da demanda. Então, tudo que você está fazendo, você treina, vai na academia treinar, vai fazer musculação, crossfit, qualquer coisa, tem a lei da oferta e da demanda acontecendo. Então, essa lei de oferta e demanda também ocorre dentro do processo celular. E se a sua oferta e demanda de oxigênio oferta e demanda de oxigênio e de CO2 está saudável, a resposta muscular é melhor. Mas para que isso ocorra bem, você tem que respirar direito. Geralmente, quando nós estamos treinando, que é um momento que precisa muito uma entrega de oxigênio para performar melhor, a gente está respirando errado. E aí a gente começa a perceber que por que para alguns músculos a oferta e demanda funciona melhor e para outros grupos musculares funciona menos. A gente vai falar bastante sobre isso no próximo episódio também, que tem a ver com o desporto. E a Fer já pôs a mão ali na nossa ampulheta. É que eu quero fechar esse bloco já para você entender que nós vamos entrar no próximo episódio falando sobre como a respiração, hackeando a respiração para treino, para performance, para esportes. Isso é muito, muito legal. Fica ligado. E clica aí no sininho, né? Se inscreva, dá um joinha se você gostou. Dá um dislike se você não gostou, mas aí depois você vai morrer mesmo, tá tudo certo. E aí dá um like se você curtiu e comente, divulgue esse vídeo para que essa mensagem chegue a outras pessoas, para que mais pessoas tenham consciência na hora de respirar. Antes de dar um dislike, respira melhor. É. Adeus.